O ano era 1996. A Nintendo acabava de lançar um jogo que mudaria a história dos videogames, Super Mario 64. Era mais do que um marco tecnológico, era uma porta para uma nova era, em um dos primeiros jogos em 3D, e foi a base para todos os que vieram depois. E para não assustar os jogadores com um mundo tão grande e massivo para a época, contém boa parte do que um jogo do Mario tem. Todos os inimigos e as coisas do Mario estavam lá pela primeira vez em um mundo em 3D. Estavam todos lá, a Princesa Peach, o Bowser, o Yoshi, o Toad, Goombas, tudo. Mas com a inovação vieram os mistérios e um deles permaneceu vivo por muito tempo. Onde está o Luigi? Mas, diferente de jogos anteriores como Super Mario Bros 3 ou World, aqui não havia sinal do Luigi. Digo isso pois em alguns casos, como o Luigi, não aparece também em nenhum dos dois Super Mario Land e em alguns outros spin-off da época. Pois antes do Mario 64, todo jogo do Mario tinha o Luigi como personagem jogável ou uma referência a ele. Mas quando o Super Mario 64 lançou, os jogadores não conseguiam achar o Luigi em canto nenhum do jogo, e nada do jogo fazia referência ou mencionava algo sobre ele. Isso era de fato estranho. O Luigi sempre esteve ali como Player 2, como alternativa. Sua ausência não passou despercebida, e logo as perguntas e curiosidades também e frustração começaram a surgir na época. E uma delas era que, já que o Luigi não aparece nem como NPC, nem mencionado no jogo, ele poderia ser um personagem jogável secreto, e assim começou a jornada para achar o Luigi no game. Mas Mario 64 é um jogo enorme, massivo até. Como iriam encontrar o Luigi dentro do game? Mario lançou em 1996, bem no começo da internet, então sites e fóruns de games estavam bombando naquela época. Era onde você poderia compartilhar segredos de jogos online e tudo mais sem precisar de uma revista nem nada do tipo. E já que Mario era o jogo do Mario em 3D, ele era o mais falado da época. E o assunto mais discutido era do Luigi. Os jogadores se perguntavam por que ele não estava no jogo. Em 1997, rumores começaram a circular em revistas de games e nos primórdios da internet. Alguns jogadores diziam que se você coletasse todas as 120 estrelas, Luigi apareceria. Já outros afirmavam que se você esperasse 24 horas ao lado do vitral da Peach, uma nova porta se abriria. Coitado de quem esperou isso. Mas com certeza um dos lugares mais falados era o jardim atrás do castelo da Peach, a entrada para a fase Big Boo's Haunt, a fase assustadora do jogo. E então surgiu o centro de tudo, a famigerada placa de pedra no pátio do castelo. Em meio a umas frases borradas, notaram que estava escrito alguma coisa. Como as texturas do Nintendo 64 são de baixíssima qualidade, sem contar que a resolução do console é de 360p, portanto o texto na placa era muito ruim de chegar. Alguns jogadores disseram que estava escrito alguma coisa e começou a se espalhar os rumores de que estava escrito ali era uma mensagem: Alice Real 2401. Porém, alguns dizem que o que está escrito na verdade é Eternal Star, mas na verdade pode não estar escrito nada. Se você extrair a textura do jogo, você vai ver que realmente ela é minúscula, tendo 32 por 32 pixels, e com isso o jogo estica essa textura, fazendo ela ficar ainda mais borrada. Essa frase se tornou uma obsessão para muitos jogadores. O que isso significava? Que o Luigi existia. 2401. Um código, uma data? Bem, ninguém sabe. Mas isso poderia ser uma pista para o Luigi. Junto a isso, algumas fotos do Luigi no Super Mario 64 apareceram na internet. Claro, todas fakes, mas para a época pareciam bem reais. E com isso começaram a aparecer dicas de como desbloquear o Luigi no jogo. Tinha umas bem nada a ver, mas geralmente tudo a ver com a placa Alice Real. Uma das mais faladas era que o número 2401 era o número total de moedas no jogo. E se você coletasse todas, você desbloquearia o Luigi. Bem, na verdade era balela. O jogo na verdade tem 2.672 moedas no jogo inteiro, junto com a moeda impossível de pegar, por meios legais do jogo. Veja, em uma fase do jogo tem uma moeda que está posicionada errada dentro do jogo. Provavelmente erro de programador, mas ainda assim pegando ela você não desbloquearia o Luigi. Mas essa loucura que alguns jogadores tentaram de fato, ainda assim só perderam seu tempo. Alguns diziam para dar 2.401 voltas no jardim, o que é besteira e pura idiotice. Isso e algumas outras coisas absurdas, mas todos ainda procuravam sobre o Luigi no Super Mario 64. Tanto que a Nintendo Power publicou em sua edição de abril de 1998 que eles iriam revelar como desbloquear o Luigi na página 128 daquela edição. É claro, era apenas uma pegadinha da Nintendo, mas alguns poucos jogadores que ainda acreditavam que o Luigi estava no jogo tiveram uma grande surpresa.
Acontece que na segunda dungeon de Zelda Ocarina of Time é possível encontrar a mesma placa do jardim, quebrando todos os paradigmas mencionados. Aí alguns começaram a mencionar que o texto L is real na verdade era que o Link era real, mas até então tudo já tinha virado bagunça mesmo. Outros também diziam que 2401 seria 49 ao quadrado, ou seja, 7 vezes 7 vezes 7, o que eu não faço ideia por que chegaram nisso. Outros diziam que seria a data 24 de janeiro, mas todas essas explicações levavam a beco sem saída. Quanto mais se tentava entender, mais o mistério crescia e mais bagunçado ficava. Sem respostas oficiais, a comunidade começou a explorar caminhos não convencionais. Cheats, dispositivos como Game Shark e Acton Play permitiram modificar o código de jogo e acessar áreas ocultas dele. Havia modelos estranhos, texturas incompletas e de vez em quando algo que lembrava o Luigi, bugado, inacabado, mas presente. Com o passar do tempo, os fãs acharam as fotos originais usadas nas montagens para dizer que o Luigi estava no jogo, mas isso não impediu alguns de sonharem. Muitos hackearam o jogo e pintaram o Mario de verde, ou até mesmo mudaram suas texturas para transformarem no Luigi, mas nada passa disso. Hacks. Ao vasculhar arquivos do cartucho, Datamines encontraram referências internas como Luigi_OBJ e L_Model, sem textura, sem movimento, apenas vestígios. Isso sugeria que Luigi estava sim nos planos originais, mas não chegou a ser finalizado. Foi revelado no Iwata Esque que originalmente o Shigeru Miyamoto planejava colocar o Luigi no Mario 64. Eles falaram que no início do jogo eles colocaram ambos Mario e Luigi em um mundo 3D, para testar como ficaria o multiplayer do jogo. Mas a ideia foi cancelada, visto que o Nintendo 64 estava no início e ele não comportava os dois personagens no jogo. Seus dados ficaram perdidos entre os bytes e o silêncio da Nintendo só fortaleceu o mito. Luigi foi jogável em Super Mario 64 DS, lançado em 2004, um remake do jogo, mas nessa versão o Wario também aparece. Isso reacendeu outras lendas que o Waluigi estaria escondido no jogo. E aí, uma nova versão do mistério surgiu. Em julho de 2020, aconteceu um dos maiores vazamentos da história da Nintendo. Documentos internos, protótipos, códigos-fontes, e entre eles estava ele, o modelo 3D de Luigi para Super Mario 64. Sim, o Luigi existiu, completo, com animações e texturas, cara. Um fantasma digital que, após 24 anos, finalmente ganhava forma, provando que realmente o Luigi estava no jogo. Talvez Luigi nunca tenha sido sobre o código, talvez ele simbolize algo maior, o poder da imaginação, a vontade de explorar, o desejo de encontrar algo mais num jogo que marcou infâncias. E no fim, depois de tanto tempo, Luigi estava ali, não no jogo, mas no mistério, no desejo, na memória. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like para engajar. Quero agradecer a cada um dos inscritos no canal. Obrigado por estarem aqui. Até a próxima. Eu sou o Rick.